A revisão para cima nos números da produção de soja em Mato Grosso e o plano de escoamento da safra anunciado esta semana em Brasília. O Circuito Rural de hoje. Olá, bom dia, tudo bem com você? O foco ainda é a colheita da safra de soja e tem novidade. Essa semana o IMEA revisou os números da produção em Mato Grosso. Mesmo com atraso do plantio e alguns percalços para colher, a indicação é de que teremos uma safra recorde no estado. A previsão é de 47 milhões de toneladas, 3 milhões a mais do que os números que vinham sendo anunciados até a semana passada. E o que vem jogando os números para cima é a produtividade nas lavouras. Com mais ou menos aí um quinto da área colhida no estado, já é possível fazer um cálculo seguro em relação à média. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a projeção é de 62 sacas por hectare, o que representa aumento aí de 19% em comparação com a safra anterior. Safra de soja recorde em Mato Grosso e previsão de safra recorde de grãos no país. Pelas projeções da Conab, o Brasil deve colher 322 milhões de toneladas, 8% maior do que a última. E falar em safra recorde já se tornou meio que um assunto comum, né? Se observarmos a evolução histórica, desde os anos 70, a safra seguinte quase sempre tem sido maior que a anterior, com algumas raras exceções, geralmente provocadas pelo clima. Somos o país da agricultura, sem dúvida. Mas o que se produz no campo precisa chegar nas cidades, sejam brasileiras ou estrangeiras. E na última quarta-feira, o governo federal anunciou o plano de escoamento da safra atual. Os ministros da Agricultura e Pecuária, de Portos e Aeroportos e dos Transportes foram encarregados de divulgar o plano, que, resumindo, pretende investir 7 bilhões de reais na infraestrutura logística de transporte brasileira. Parte das melhorias deve se concentrar no Arco Norte, contemplando aí o porto de Meritituba, no Pará, e toda a região de influência, que no caso interessa muito a Mato Grosso. Da mesma forma, na região de Porto Velho, onde está prevista a recuperação do cais flutuante. Eu conversei com o diretor executivo do Movimento Pro Logística de Mato Grosso, o Edeon Vaz Ferreira, que participou da cerimônia em Brasília, onde foram anunciadas as medidas. E ele me disse que esses investimentos são ações de rotina. É verdade que houve, nos últimos 2 anos, investimentos maiores, principalmente no DENIT, para a manutenção de rodovias. Mas ele destaca que há entraves que ainda dificultam a abertura e pavimentação de novas estradas. E quais entraves seriam esses? O principal deles são as licenças ambientais. De acordo com o EDEON, aqui em Mato Grosso, é o caso da pavimentação da BR-242, do segundo trecho da BR-158 e da rodovia MT-130. Estão travados por conta das licenças. Falta força do governo para fazer acontecer. E novas rodovias são importantes, tanto para aumentar a capilaridade quanto para descongestionar trechos de rodovias perigosas, como é o caso da BR-163. Bom, resumindo, as ações divulgadas como medidas para o escoamento da safra 24-25 são para médio e longo prazo, então não são para agora. Eu acompanhei por vídeo a cerimônia de lançamento do plano e 2 situações me chamaram a atenção na fala dos ministros. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, disse que somos grandes, mas que sofremos de complexo de vira-lata e que nossa infraestrutura para escoamento da produção não é tão ruim como se pinta. Bom, eu diria que estamos atrasados no tempo e que há muito a ser feito, mas muito mesmo, principalmente na integração dos modais de transporte. Outra situação que me chamou a atenção foi o fato de, a todo instante, com certa insistência, os ministros compararem números do atual governo com o do governo passado,
obviamente exaltando o presente e desconsiderando os contextos. Parece que a campanha para 2026 começou para valer. Bom, e para fechar, um assunto aí que vem gerando uma certa polêmica. Na segunda-feira, o presidente Lula assinou um decreto que, em linhas gerais, dá poder de polícia à FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O decreto atende a uma exigência do STF e permite que a FUNAI use o poder policial para evitar a violação dos direitos dos indígenas, como, por exemplo, a ocupação ilegal das reservas. Na Câmara Federal já há um movimento para derrubar o decreto sob a alegação de que a FUNAI poderia atuar sobre essas áreas onde o processo de demarcação não foi definido ainda, o que geraria conflitos desnecessários. Mas para alguns analistas não há com o que se preocupar nesse sentido, visto que o decreto se refere a terras indígenas, portanto já formalizadas, e não aquelas áreas ainda judicializadas. De qualquer maneira, parlamentares contrários dizem já ter os votos necessários para derrubar o decreto. E eu conversei com o Arnaldo Parecis, um dos líderes indígenas na região do Parecis, em Mato Grosso. Ele disse que ainda está se inteirando do assunto, mas que de cara já lança um questionamento sobre o preparo, tanto técnico quanto psicológico, dos servidores da FUNAI para assumir uma função policial. E é pertinente a dúvida. Seriam para todos os servidores ou alguns selecionados e treinados? Bom, só para constar, de acordo com o portal Transparência, a FUNAI tem um quadro de 1.948 servidores efetivos e contratados para uma área de 112 milhões de hectares, tamanho da área indígena no Brasil. Vai faltar gente. Hoje eu fico por aqui, um bom fim de semana, aproveite bem seu dia.